capítulo 12, o poder da palavra. Basta uma palavra. Aleluia. Basta uma palavra. Espírito Santo, por favor, fale conosco. O Senhor é o nosso guia, mestre e professor. Não estamos aqui para ouvir tese de homens, sabedoria humana, terreno, natural, mas a tua sabedoria, a tua voz, no poderoso nome de Jesus. Que o homem decresça e que o Senhor cresça. Fale conosco, Pai. Espírito Santo. Em nome de Jesus. A igreja diz: amém. A igreja diz: amém. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu dou, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gente, que coisa maravilhosa. Nós herdamos o que Deus deu a Abraão. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E temos a bênção abraâmica, a bênção de Abraão. A Bíblia diz que Abraão esperou o cumprimento da promessa 25 anos. E se fortaleceu dando glórias a Deus. Ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, ele foi justificado pela fé, liberado, perdoado, viveu na dispensação da graça antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes de Jesus vir ao mundo. Ele praticou a lei antes da lei, ele viveu antes da lei, ele cumpriu a lei, sem antes a lei ter sido divulgada. O que Deus tinha no coração dele ser divulgado através de Moisés. Então, esse homem, ele estava ali entre dois rios, numa terra próspera, rodeada de estrangeiros. A família, ela era uma família rica, que viviam na fabricação de ídolos. E Deus, dentro dessa família, olhou para um homem que já era rico, chamado Abrão, e Deus viu no coração dele algo. E disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, saia deste meio aí. Quando Deus nos separa, nos consagra para Ele, você vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você vai amar a todos, mas não pode andar com todos. Então, sai da tua parentela, até parentes. Inclusive, Abraão levou o pai dele. Deus não mandou levar o pai morreu no caminho. Porque Abraão era um ser humano com sentimentos como eu e você. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu uma palavra. Vai para uma terra, aonde? Eu vou te mostrar. Deus estava ensinando aqui a esse homem a andar por fé
e não por vista. Deus estava aqui ensinando a Abraão, que se tornaria Abraão, pai de muitos filhos, a acessar o sobrenatural, uma fé sobrenatural, e não uma fé natural, que depende do que você sente, vê, toca. Abraão iria para uma terra que Deus ainda iria mostrar, e Deus empenhou a palavra dele, e Abraão creu, acreditou. O Criador falou comigo, está falado, eu creio, eu acredito e vou. Agora, pregar isso é relativamente fácil, ouvir mais ainda. Agora, viver isso aqui. Imagina, sai dessa empresa, fecha tudo, você vai abrir e vai para esse ramo agora. Sai dessa cidade, está tudo pronto, sai daí. Você tem casa própria aí, você tem bom emprego, você tem uma estabilidade. Você está aí há muito tempo nesse trabalho, mas eu tenho algo para você, eu tenho um meu plano para você. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que é que vai acontecer comigo? Não só com você, Abraão, mas com toda a sua descendência. Você não será só abençoado. Eu farei de ti a própria bênção e uma grande nação. Aí eu estive em Israel. Israel é cercado pelos países árabes. Israel é cercado pelos inimigos. Uma terra que é deserto, de todos os lados é deserto. E ali, quando a promessa se cumpriu, quando Josué adentrou a terra, e o povo, que era para viver de maná 11 dias, viveram 40 anos. Quem que vai aguentar 40 anos comendo a mesma coisa? Imagina, 40 anos só cuscuz. Manhã, tarde e noite. Cuscuz de manhã, cuscuz à tarde, cuscuz à noite. Agora, no caso do povo de Israel, era um maná, o pão dos anjos, pão com mel. E a água que fluía da rocha. Para 11 dias, glória a Deus. Todo dia eu vou comer ovo. Uma semana. Agora, 40 anos. 40 anos, tem o que para mistura? Ovo. Ovo frito, omelete, ovo cozido. Quantos dias? Uma semana. Agora, 40 anos. Deus não quer que você se acostume com o deserto. O deserto era para ser 11 dias. O que é que levou o povo a morrer no deserto? Murmuração. O povo que foi dominado por setas do inimigo, aí vieram pensamentos e a boca fala o que está no coração. Por que é que você fica aí só assistindo o Globo, essa TV esgoto, só coisa ruim, sabe, notícia ruim, Globo, Bandeira 2, só coisa de morte? Por que é que você fica alimentando sua mente com o quê? Outros é a vida desse ou daquele, e a boca fala o que está no coração. É por isso que vem murmuração, palavrões. A Bíblia diz que não sai da sua boca palavrões, palavras torpes. A família deve estar unida. Fé, esperança e amor. Veja. Fé, esperança e amor. É como se o amor fosse o homem, a fé fosse a mulher, a esperança e o filho. E o amor é quem semeia a fé e que gera o filho. E faz com que você não venha perder a esperança. Fé, esperança e amor. O homem é o amor. O amor é forte, mais forte do que a morte. Deus é amor.
1 João 4,8. E Deus nos manda, como homens, amar a parte mais frágil, que é a mulher. Então o homem tem que proteger a mulher, tem que amar a mulher. A mulher, geralmente, a fé é mais agitada, não é? Principalmente quando está naqueles dias. Fé, esperança e amor. A fé fala. O amor demonstra. Amor não é falácia, amor é atitude. Então você demonstra amor mais com atitude do que com a sua boca, com aquilo que você diz. Agora, com a sua fé, a fé sem obras é morta. Você deve declarar e falar o que a Bíblia diz, o que Deus diz ao seu respeito. Então Deus disse a Abraão: Abraão, você vai ser a própria bênção e você vai ser pai de uma nação. Teu nome agora vai ser Abraão, pai de multidões. Saraí será Sara, mãe de multidões, uma princesa. E aí, imagina uma comunidade onde tinha 318 homens, fora as mulheres e crianças. Quando eles colocavam lá o acampamento, aí alguém ia chamar Abrão, aí outra pessoa dizia: não é mais Abrão não, Deus falou com ele. Quando ele saiu lá de Urs, ele saiu e Deus fez uma promessa. E o nome dele agora é pai de multidões. Agora imagina, pai de multidões, mãe de multidões, pai de uma nação. Eu quero falar com o senhor, pai de uma nação. Não era mais Abrão, era Abraão, pai, traduzindo pai de multidões, ou pai de uma nação. Agora, escute isso. Abraão, ele tinha 75 anos. E Sara 65. E ele estéril. Mas ele creu. Ele creu. Ele acreditou. E ele agiu a fé. Agir a fé é obedecer, mesmo sem ver. Obedecer mesmo sem sentir, sem tocar. Ou sem ter nenhuma perspectiva natural de que aquilo que você está crendo pode acontecer de repente. Você diz assim: puxa vida, eu não sei como é que vai acontecer. Pode acontecer de repente, paulatinamente. Eu só sei de uma coisa: eu já possuo, eu já tenho. Por que eu possuo e tenho? Porque quem me prometeu não mente. Quem me prometeu é fiel. Mas Abraão teve uma atitude. Qual foi a atitude? Ele, em momentos de fraqueza, em momentos de pressão, por isso que Deus diz a Josué: Josué, ninguém poderá te resistir, porque resistência vem. Você aí que está passando por um processo de libertação, você que já está, sabe, livre, foi libertado, já não passa mais, sabe, por possessão demoníaca, glória a Deus por isso. Isso não quer dizer que ataques não venham, ataques vêm. Todos que estão perto do Senhor sofrem ataques. Agora, ninguém poderá te resistir, diz a palavra. Mas como é que nós resistimos? A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que se resiste ao diabo? Primeiro, não aceitar as sugestões, os dardos inflamados, setas, pensamentos que geram sentimentos, e esses sentimentos se levam a atitudes. Veja, Moisés foi um grande homem de Deus, mas Moisés, ele recebeu uma seta e não vigiou. O povo tirou a paciência de Moisés, e Moisés bateu na rocha mais do que deveria.
E a rocha é Jesus. Jesus é a palavra. E Deus disse: Moisés, você ia viver mais, mas eu vou te recolher antes de você entrar na terra. Você vai ver a terra, mas não vai entrar nela, porque você não me honrou. Você não me honrou diante dessa multidão. Você não me honrou diante do meu povo. E o que é que aconteceu com Moisés? Viu a terra, mas não entrou. Mas Deus é tão bom que na transfiguração de Jesus, em Mateus 17, aparece Moisés. Ele entra na terra. Moisés não reencarnou, ele ressuscitou. Entra na terra ele e Elias para conversar com Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Mas Moisés, ele alterou o destino dele quando ele, movido por um sentimento. Que sentimento? Raiva. Quando nós estamos com raiva da esposa, quando você está com raiva do marido e permanece com raiva, quando você está aí sempre brigando dentro de casa, é palavra de ofensa, ou são palavrões, palavra de maldição, Satanás fala: divórcio. Você não presta, você não respeita, você não ama a família, você só valoriza quem está lá fora, você não me entende, você é que não me valoriza. Então Satanás, ele acha legalidade e vai sorrateiramente ali adentrando aquela casa. E uma casa dividida não subsiste. A fé, a mulher, a esperança, os filhos, ou o filho e o amor. Desses três, o maior é o amor. 1 Coríntios 13:13. Então, tem que andar de mãos dadas nesse tempo de trevas. A família tem que se unir como nunca. O casal deve se unir como nunca. Conviver não é fácil. Mas o casal deve, o homem, ter paciência, entender a mulher. A mulher, sabe, ter paciência, saber que você veio de uma cultura, ele veio de outra cultura. E os dois se alinharem à cultura do céu, que é o homem amar a esposa, como Cristo amou a igreja, e proteger a família, proteger a esposa. E a mulher, ela ser submissa ao marido, que é semelhante a Jesus. Não é ser submissa ao marido que é, sabe, um marido ímpio, um marido que bate nela, um marido que ameaça, que xinga, um marido que bebe de 1 a 51 e diz: tu é crente, tu tem que ser submissa. Sim, eu tenho que ser submissa a um homem que me ama como Cristo amou a igreja. Agora, nisso nós podemos entrar profundamente outro dia sobre isso. Isso não quer dizer também que a mulher, porque o marido é ímpio, vai ficar enfrentando ele. Isso é para uma outra mensagem, amém? A mulher sábia sabe se comportar, sabe edificar e não destruir. Agora, ele disse: saia da tua terra. Gente, vai para um lugar, começar do zero. E outra coisa, leva a sua família, mas não a parentela. Leve sua família. Biblicamente, família é o homem, a mulher e os filhos. Os demais são parentelas, é o que a Bíblia diz. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora, o que é que eu vou ganhar com isso? Você não vai ser só abençoado, você vai ser a própria bênção, onde você chegar. Porque a própria bênção, ele carrega bênçãos dentro dele. Aonde você chega, você é luz, você é sal. Aonde você chega, há poder de Deus. Aonde você toca, aquilo vira ouro. Aonde você chega, mesmo com resistência, ninguém poderá
de resistir. Glória. Aleluia! E ele diz, versículo 3, olha a resistência aí. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Abraão ainda levou de tiracolo o sobrinho. Né? E deu ruim. Agora, que coisa maravilhosa, gente. Deus empenhou a palavra dele. Deus deu a palavra a Abraão, que a bênção que ele deu a Abraão se estenderia para toda a descendência dele. E nós herdamos essa bênção por causa de Jesus. Nós temos essa bênção de Abraão. Então, em primeiro lugar, fazer dele uma grande nação. Aí você vê 14 milhões de judeus no mundo, 9, quase 10 milhões moram em Israel, os restantes ao redor do mundo estão voltando para Israel, porque não haverá lugar seguro para os judeus no mundo. Então eles vão voltar para a terra deles. E isso está acontecendo. Israel está perigoso para os judeus no mundo inteiro. Assim como os descendentes de Abraão, o filho da promessa, Isaac, Israel, é perseguido, resistido no mundo inteiro, odiado. Tem até crentes que são contra Israel, contra os descendentes de Abraão, dos quais ele faz parte. Então, essa canção do Sérgio Lopes que diz chora Israel, Babilônia não é o teu lugar, não é o lugar de Israel. O lugar de Israel é Canaã, é a terra prometida. O seu lugar não é Babilônia, não é o Egito. O seu lugar é uma terra que manda leite e mel. É um lugar de salvação, de proteção, de provisão, de prosperidade, de vida regalada, de vida abundante. Glória ao nome de Jesus. Agora, Aleluia. o que levou Israel a isso? Murmuração, quebra de aliança, pecado. A prática, de coisas que Deus disse para não fazer, desobediência. Quando você insiste em guardar mágoa, insiste em xingar palavrões, você deixa o sistema do mundo poluir sua alma, sua mente. Então você é um espírito que tem uma mente chamada alma e habita no corpo. Você deixa sua alma ser poluída, contaminada. A contaminação da alma abate, abafa o seu espírito e atinge sua carne, seu corpo. É por isso que você vê pessoas tristes, mesmo conhecendo a palavra. Por quê? Porque não consegue acreditar. Ela precisa ver, ela tem uma fé natural. E por que tem uma fé natural? Porque ela se alimenta mais com as coisas naturais do que com o sobrenatural. Abraão recebeu uma palavra, uma promessa, e ele decidiu crer e obedecer. O que aconteceu? No mundo onde havia outros homens riquíssimos, até mais do que ele, quando veio a crise mundial, quando veio, a fome, Abraão estava protegido, Isaac estava protegido, Jacó estava debaixo de proteção. José, quando veio a fome mundial, através de José, não só o Egito, mas o próprio Israel, a própria família de Jacó, foi para o Egito e recebeu a melhor terra. Porque uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ter a bênção do Senhor, que enriquece
e não faz você se decepcionar, não traz desgosto para a sua vida. Deus não desampara quem está em aliança com Ele. Quem anda no Espírito e não anda satisfazendo os desejos desenfreados, a concupiscência da sua mente, da sua carne. Abraão andou no Espírito, andou na palavra, andou com Deus, andou guiado por uma promessa. Essa promessa que Deus fez a Abraão, essa promessa se estendeu para mim e para você. E hoje nós vemos Israel uma potência, odiada no mundo inteiro. Um país bem pequenininho, aonde tem ali, sabe, água em abundância. Veja, Deus colocou o Monte Hermon, o orvalho cai no Monte Hermon. Veja como é a fonte de água doce de Israel, presta atenção. A Bíblia diz que o orvalho cai no Monte Hermon e escorre pela rocha e alimenta o Rio Jordão. O Rio Jordão flui para o Mar da Galileia, que é água potável. Você pode beber água. Por isso que Jesus lá, o monte da multiplicação é em frente ao Mar da Galileia. Ele multiplicou pães e peixes, mas não fez ali aparecer água porque não precisava. A água é potável, aonde tem ali a tilápia. A tilápia é oriundo do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia joga, que é o grande lago de Tiberíades, o Mar da Galileia, joga suas águas para o Mar Morto. O Mar Morto só recebe, não dá nada a ninguém. Quem só quer receber, mas não semeia, o Mar Morto está morto e diminui a cada ano. Então aprenda a semear. Aprenda que a sua vida é como uma mangueira, que a bênção passa, a água passa, você se molha, você recebe, mas você flui para a vida de outras pessoas. Amém? Amém? Amém. Abraão tinha um pacto. Por isso que ele pagava o imposto não a Faraó, de 20%. Mas ele pagava o imposto, pagou a Melquisedeque, que veio e ele deu 10%. Um tipo de Cristo. Abraão, ele se tornou, de fato, não só pai de uma nação de Israel, mas de todo aquele que crê em Jesus é descendente de Abraão. Amém, igreja? Segundo lugar, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Hoje nós estamos falando do famoso Abraão, que Deus engrandeceu o nome dele. Terceiro lugar, ele disse que eu vou te tornar uma bênção. Aleluia. Por causa de Abraão, eu estou abençoado e você está abençoado. E o que é que Deus fez? Dos lombos de Abraão vieram as gerações até chegar Jesus, que morreu por nós e nós herdamos por causa dessa promessa que Deus fez ao homem. Nós herdamos a bênção de Abraão. Amém? Jesus veio e cumpriu isso. Quarto lugar, a promessa de chegar a Canaã. E realmente, Josué conseguiu adentrar Canaã e desapossar os inimigos. E a terra pertence a Israel até hoje. E nunca ninguém vai poder tirar o que Deus deu a Israel. Nunca. Pode morrer de raiva. E em quinto lugar, a aliança aos descendentes. A aliança se estendeu para mim e para você que somos descendentes de Abraão. Em sexto lugar, Abraão construiu altares ao Senhor em Canaã com uma adoração e resposta de revelações e promessas recebidas. Então Abraão, ele adorava ao único e verdadeiro Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João 3,13. Quando você anda no Espírito, você anda no amor, no perdão, mas também há perseguição. Amor, perdão e perseguição. Abraão passou por isso. Aceitar Jesus
não quer dizer ausência de problemas. Vão tentar me resistir, mas não vão conseguir. Vão tentar resistir você. Agora, se você andar no sistema da carne, se você alimenta sua mente com raiva, veja Moisés, bateu na rocha com raiva. Ele era para ter falado à rocha. Fale, use o poder da palavra. Ele foi lá, bateu 2 vezes com raiva. E isso alterou o destino dele. Quantas pessoas, por causa do gênio, do temperamento, casamentos, relacionamentos, amizades, acabam. A pessoa tem o temperamento dela e trata o marido como se o marido não fosse nada. Porque eu estou com raiva, estou daquele jeito. Trata a esposa sem valorizar a esposa. A Bíblia diz, não provoque a ira dos seus filhos. Então você deve encontrar um equilíbrio entre o amor e a firmeza. Não pode ser só, meu filho, amor, pam, pam, beijo, beijo, e a criança faz o que quer. Não. Tem que ter o amor. E tem que ter a firmeza. Tem que ter a tarefa de casa. Tem que ensinar seu filho a ser responsável. Tem que ter hora para isso, hora para aquilo. Porque se você não treinar ele vai ficar despreparado para aquilo que virá. Aí você vê jovens hoje em dia, qualquer coisinha, eu quero me matar, eu quero me cortar, eu quero não sei o quê. E outrora, se a gente dissesse que ia fazer pelo menos uma tatuagem com aquela castanha, esquentava a castanha para fazer uma tatuagem, meu amigo, era sandália, Ipanema, entenderam? Quem entendeu? Era a sandália do pé direito. A mãe tirava a sandália de Ipanema do pé direito. Entenderam? Agora, irmãos. E aquela sandália voava, rapaz. A minha mãe assistia muito Batman. E tinha neném. E eu vou dizer, as duas eu acho que treinavam, porque tinha uma pontaria. E quando ela dizia assim, Charlinho, passe. Eu dizia, mas eu vou apanhar? Vai não. Mãe mente. Mãe mente. Eu não confia não. Era passar e a sandália voar. Se eu corresse, a sandália... Rapaz, que mira, viu? Que mira. Mas olha, preste atenção. Devemos treinar nossos filhos. Agora, olha o que diz aqui em 1 João 3,13. Eu estou na igreja, eu sou descendente de Abraão, tem problemas, tem situação, tem. Mas somos mais que vencedores. Você foi chamado para ser a própria bênção, como Abraão foi a própria bênção. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Sabe, se não há perseguição, se ninguém está aí, eu não fiz nada com aquela vizinha. E aquela vizinha não vai com a sua cara. Lembra do Kiko? Você não vai com a minha cara. Aquela vizinha não vai com a sua cara, aquele vizinho. Você vai fazer o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, ora por ele. Mas você não vai poder fazer aquela pessoa te amar. O que você vai fazer é, de tudo por tudo, para ser um bom vizinho. Quanto a depender de você, ter paz com todos os homens, postura, amor, equilíbrio, amém? Glória a Deus. Agora não fique aí, porque, sabe, até na igreja tem pessoas que não gostam de mim e não sei o quê. Cuidado com isso. Porque você foi chamado para ser guerreiro e não para ficar choramingando. Deus não te chamou para derrota, mas para a vitória. Você não precisa da aprovação desse ou daquele, porque você foi aprovado pelo sangue de Jesus e liberado pelo sangue de Jesus. Quem te chamou foi Ele. Imagina Abraão, eita, me chamaram, papai, eu devo ir, papai. Mamãe, eu devo ir. Ele foi. Ele obedeceu. E meus bens? Vamos, coloca tudo aí. E com Deus ninguém perde nada.
nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha aí, ó. Porque amamos os irmãos. Você anda de amor, você ama os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade. Bem como, repare, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração não nos acusar, ou não nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso... se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Deixa eu explicar isso aqui. Quando você vive com raiva, na desobediência, na carne, você olha para as circunstâncias, porque não recebeu o que você quer ainda, seja um emprego, seja a cura divina, seja uma provisão, sabe? Seja a conversão de alguém, seja a bênção na vida sentimental, algo que você quer para a sua vida nesse mundo, e você não viu acontecer ainda, e você anda em murmuração, chateado, sabe? Você não celebra a vitória antes de ver, e aí você começa a desanimar, já não lê mais a palavra, já não congrega, fica se alimentando de coisas naturais, e muitas das vezes coisas que vão contaminar a sua alma. Isso vai trazer acusação da sua consciência. Então, quando você orar, o inimigo vai dizer: não vai acontecer nada não. Lembra que você é pecadora, lembra que você não merece, e você vai ter um senso de pecado. Você vai ter uma tristeza interna inexplicável. Você vai ter, sabe, você vai ter uma desconfiança que diz assim: será que eu vou receber? Será que eu mereço isso? Será que Deus está comigo mesmo? Por que isso? Porque a sua consciência está contaminada por aquilo que você ouve, por aquilo que você faz, produz, seja palavrões, seja mágoa, falta de perdão, atitude de não amar o seu próximo. Isso vai gerar dentro de si algo que vai impedir das suas orações chegarem a Deus e você receber o que você pede. É por isso que a Bíblia diz que quando o marido está sempre ali brigado com a mulher e vice-versa, as orações são interrompidas. Porque quando você vai orar, você lembra: ih, xinguei minha mulher, xinguei meu marido. E você tem aquele senso de culpa por alguma coisa. Tem pessoas que carregam dentro de si um senso de culpa, de pecado, e ela não entende por quê. Mas quando você é purificado, quando o seu coração, sua consciência está limpa, lavada e remida, e dentro de si, você não sabe como, mas há uma fé, porque Deus responde à fé. Fé não é cientismo, fé é convicção, fé é certeza. Então, quando você vai orar, nada vai lhe acusar. Satanás vai tentar acusar você, mas você não deu legalidade, ele nem sabe como. Como é que eu vou
acusar. E quando acusa, aquilo não lhe atinge nada. E você ora e a sua oração é eficaz e um milagre acontece. Porque a sua consciência está limpa diante de Deus. Porque você está obedecendo os mandamentos do Senhor. Amém? Amém. Então o diabo não quer isso. Vamos lá. Creia na palavra. Mateus 8,5. Já vamos encerrar. Mateus 8,5. Aleluia. Creia na palavra de Deus e se alegre antes de vir. Basta uma palavra. Basta uma palavra para tudo mudar na sua vida. Mateus 8,5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Meu Deus. Esse centurião aqui não era judeu, pegou o dinheiro dele e mandou construir uma sinagoga, mandou fazer uma igreja para os judeus. Sabe o que é isso? Um não judeu, ele creu no Deus de Abraão, ele creu no Deus de Moisés e Josué. Ele não conhecia Jesus, ouviu falar da fama de Jesus. E tinha um empregado na casa dele, paralítico. E aí disseram: Senhor, ele é digno que o Senhor vá na casa dele. Ele, na nossa comunidade, ele ajuda os pobres. Veja que Deus vê. Você tem ajudado pessoas. Ele ajuda os pobres. E ele construiu uma sinagoga na nossa comunidade. Jesus disse: eu irei curá-lo. Eu vou na casa dele. Quando Jesus estava indo, se encontrou com ele, ele disse: Senhor, eu não sou digno. Se fosse uma pessoa soberba, eu mandei: Senhor, inclusive eu sou muito religioso, dou esmolas, dou oferta, sabe? Mandei até construir uma sinagoga com o meu dinheiro. Ele disse: Senhor, o meu empregado, estou preocupado com ele, está doente, está paralítico. Mas olha, eu já ouvi falar muito do Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo aos soldados: eu sou um centurião, 100 soldados estão debaixo do meu comando. Eu digo: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Faça isso, e ele faz. Manda uma palavra. Aleluia. Deus está mandando uma palavra para você. Aleluia. Que você é herdeiro da bênção de Abraão. Você tem direito a tudo que Deus prometeu a Abraão. Agora você precisa se fortalecer dando glórias a Deus. Glória a Deus. Viver o sobrenatural, crer e celebrar a vitória sem ver. Celebrar a sua vitória antes de ver. Amém? Olha só que coisa aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus disse: eu não vi uma fé dessa nem em Israel. Jesus ficou maravilhado com isso. Sabe o que é que Jesus quer ver em mim e em você? Convicção, confiança, fé. 1 Pedro 1,6. Aleluia. 1 Pedro 1,6. Em meio às circunstâncias, você deve se alegrar. E não ficar aí: eu não tenho ajuda de ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ou igual aquela hiena. Quem assiste aquela hiena? Oh vida, oh azar.
Não tinha uma hienazinha, um desenho animado, né? Eu te disse. É uma hienazinha, um desenho animado. É da época do Reginaldo, é da época do pastor João Lima. Né? Eu sou de Jasper para cá. Eu sou de Angélica para cá. Então, a hiena, rapaz, só negativa. Tem gente que é negativo, rapaz. Mas por quê? A boca fala o que está no coração. Se você vê alguém falando mal de alguém, está no coração dela, ela tem algo no coração dela, uma raiz de amargura. Por isso que ela fala mal do pastor, do presbítero, sabe? Da diaconisa, da missionária, do missionário, do irmão A, B ou C, da igreja A, B ou C, dessa daqui, da vizinha, de não sei o quê. Há algo dentro dela. A boca fala o que está no coração. Mas quando há amor, quando há fé, quando há esperança, quando há convicção, você não vai ver aquela pessoa confessar derrota. Ela vai dizer, não estou vendo, não sei como vai acontecer, mas eu tenho a bênção de Abraão, eu tenho direito à cura divina, à saúde divina, eu tenho direito à provisão divina, e eu tenho direito à prosperidade divina, eu tenho direito à vida eterna, porque Jesus pagou o preço. Aleluia! E você vive no Espírito, você acessa o sobrenatural. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Em que vós grandemente vos alegreis, ou vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados, com várias tentações, ou seja, situações difíceis, que são tentações. Aquela situação, daquele vizinho chato, ou aquela porta que não se abriu ainda, você pede, Senhor, abre a porta. Aí Deus diz, eu já te dei a chave. É você que tem que abrir, eu não vou abrir a porta para você, eu te dei a chave, você pega a chave e abra. Ele disse para Pedro, Pedro, eu te dou as chaves. O que você ligar na terra, ligar nos céus. Deus nos deu a chave. Abra a porta de emprego novo para o seu filho. Abra uma porta nova para você. Abra, use a sua boca. A sua boca é a chave. Sua fé, sabe? Declare. A fé tem boca. A fé fala. Mas quando a consciência está contaminada, aí o inimigo acha legalidade para dizer, quem é você para declarar nada? Por isso que Elias disse, olha, não vai chover não, segundo a minha palavra. Consciência limpa, meu filho. Não foi arrogância não. Ele sabia que o que ele falava acontecia. Como diz a palavra, vós sois deuses na terra. Vós sois deuses. Você reina com Jesus. Jesus está assentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que eu faço parte do corpo de Cristo. E eu estou assentado com Ele, à direita do Pai. Então, Ele reina, eu reino com Ele. Ele dá ordem aos anjos. Começa a falar, anjos, tragam para mim novos clientes. Anjos, tragam recursos. Anjos, vai lá naquela casa e cura, sabe, o meu neto, cura meu filho, liberta. Começa a dar ordem. Sim. E o sobrenatural vai acontecer. Não é dar ordem aos anjos, é declarar. E os anjos irão obedecer. Quem ordena é Jesus. Amém? Então, de repente você está aí contristado, aí fica emburrada, aborrecida, triste, amargurada, e esperando vontade de orar. A carne não vai querer orar não, nem declarar não. A carne vai olhar para o natural. Mas você precisa em espírito se fortalecer, dando glória a Deus e declarar o sobrenatural. Porque a prova da vossa fé é muito mais preciosa, versículo 7, do que o ouro que perece. É provada pelo fogo. E se enche de louvor e honra. O que você tem que fazer na hora da situação difícil? Louvar e honrar a Deus. Não dizer, Senhor, eu estou desistindo da igreja, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou não sei o quê. Então você nunca amou Jesus.
Porque quando você pensa em largar a igreja, largar Jesus, você está abrindo mão do que Ele fez por você, da sua salvação, da vida eterna. Você está dizendo, Senhor, só não tem mais responsabilidade comigo não, é por minha conta agora. Eu estou deixando os problemas. Ou porque eu não estou sentindo vontade de orar. Sabe o que eu estou sentindo? E você não faz o que a Bíblia diz. Nesse mundo, não espere vontade de agradar a Deus, nem de orar, nem de vir à igreja. Isso é decisão. E aí Deus vai te dar o prazer quando você exercitar e você se tornar amigo dele. Amém? Amém. Igreja, preste atenção aqui. A qual, não havendo, olha só, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, você nunca viu ele, amais. Quem ama Jesus aqui? Nunca viu Jesus, mas ama Jesus. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível, exagerado, alegria exagerada, e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, salvação das vossas almas. No final de tudo vai resultar em quê? Salvação da sua alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Alegria nessas festividades do mundo acaba na quarta-feira de cinzas. É uma falsa alegria. Mas aqui, essa alegria aqui independe, sabe, de circunstâncias. Essa alegria aqui é em meio a qualquer problema. É algo interno. Que só vai ser produzido isso no coração do verdadeiro crente. Daquele que crê. E mesmo sem ver, dá glória a Deus e honra o seu Deus. E nunca ameaça a Deus e tomar a vida dele de volta. Eu entreguei, mas sabe, eu acho. Não. Porque ama. Quem ama não abandona. Quem ama não abandona. Você sabia que hoje em dia as pessoas estão individualistas? Muitos não querem casar porque não querem cuidar de outras pessoas. Não querem amar e serem amadas. Querem apenas usufruir de prazeres transitórios, momentâneos. Então preste atenção aqui. Agora vamos encerrar com esse texto. Salmo 20, versos 5 ao 9. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Você tem celebrado, eu vi esse versículo ontem. Você tem celebrado com júbilo a sua vitória? Ontem eu estava numa conferência no Verbo da Vida Rio Doce. Inclusive a reverenda Andréa Calado vai estar conosco no Dia Internacional da Mulher. Eu quero que você convide as mulheres que estejam aqui, amém? E nós estamos ali na conferência e eu fui convidado para pregar, para ser um dos ministros da conferência Ore Mais. Eu vou estar ali também pregando pela graça de Deus, amém? Vamos receber ali também um grande profeta americano, Brad Fluke, vai estar conosco ali no Verbo da Vida Rio Doce. Vocês estão convidados, amém? Agora, gente, e a reverenda Andréa Calado no Dia Internacional da Mulher vai estar conosco aqui. Ser bênção. Vai ser uma festa. A festa da fé. Gente, está na hora de você saber que Jesus está muito perto de levar a igreja. Está normal, tá? O mundo do jeito que está. Está normal? Celebre com júbilo, com exagero. Seja exagerada em celebrar. Quando você receber uma profecia, olha, receba a sua casa própria, você já deve celebrar, comemorar, já fazer planos da casa.
Receba seu carro. Mas não tenho nem dinheiro, mas Deus colocou, eu tenho vontade de ter um carro. Já celebre. Receba a cura divina. Está sentindo dor? Já celebre dizendo, meu Deus, ela está curado. Obrigado. Mesmo sentindo dor, celebre com júbilo a tua vitória. Nunca você vai receber se você esperar ver ou sentir. Não é assim que funciona a palavra. Receba. Você vai se tornar uma médica. Em nome de Jesus, celebre e se alegre. Se alegre. Ah, mas a circunstância. Você vai receber na sua empresa o dobro que você está recebendo hoje. Sua empresa vai crescer, você vai gerar no mínimo o dobro. Sim, isso vai ser em tempo recorde. Receba em nome de Jesus. Celebre, já faça planos. Eu estou doente. Você vai andar. Você vai festejar. Magali, celebre. Obedeça a palavra. Celebre com júbilo a sua vitória. Você não vai, ficar dependendo. O mundo inteiro pode vir uma crise mundial como veio. Mas Deus protegeu Abraão, Isaac, Jacó, José, Jesus. Celebre, porque você tem aliança. Agora, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por que Deus protegeu Abraão, Isaac, Jacó, José, mesmo em meio a circunstâncias terríveis como José viveu? Aliança, propósito, convicção, perseverança. A vida não é fácil, é uma guerra. Você não pode ficar choramingando e esperar o pão quentinho cair do céu no seu colo. Não, Josué, tu vai entrar na terra. Tem desafios, tem gigantes. Você vai desapossá-los. Vocês agora não vai ter mais maná, não. Cessou o maná. Vocês vão semear. Eu vou mandar as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Porque se vocês não semearem, quando vier a chuva, você vai ter lama para colher. Mas se tiver semente, a semente vai frutificar. Mas enquanto isso não acontece, não se preocupe, Josué. Na terra já tem uva. Tem uvas e os cachos de uvas são uvas gigantes. São uvas do tamanho de um coco. Meu Deus do céu. 2 homens para carregar. Quem foi em Israel sabe. Tem lá as amostras de uvas do tamanho de um coco, meu amigo. 2 homens para carregar. Frutas, eu fui em Israel. Eu fiquei lá no hotel Jerusalém, em frente ao Monte das Oliveiras. Depois eu fiquei no hotel em Tiberíades, em frente ao Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades. Olha, as comidas, é muita comida. Gente, é fartura em Israel. O café da manhã no hotel. Eu olhava para os doces. Eu dizia, eu vou nos doces. Aí eu olhava para as frutas. Eu digo, não, eu tenho que emagrecer, eu vou nas frutas. Aí eu olhava para as comidas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu digo, eu vejo de tudo um pouco. Depois, quando chegar no Brasil, eu vejo aí. Eu jejuei antes. Eu não vou jejuar em Israel. Aí fui, rapaz. Estava tão pesado na época. Eu estava 16 quilos a mais. Estava com mais 100 quilos. Aí fui andar de camelo. Eu não sabia que o camelo, pensei que o camelo estava se ajoelhando, pedindo perdão. Quando me viu, né? Dizendo, rapaz, esse homem vai montar em mim, é? Aí o camelo se ajoelha primeiro para depois se levantar. Quando eu vi o camelo se ajoelhando, eu falei, misericórdia, o camelo, eu vou passar amigo aqui, o camelo não me quer não. Quando eu subi, aí o camelo ainda se empenou um pouquinho e subiu, ó. Eu falei, vamos embora. Aí eu coloquei aquele chapéu árabe e fiquei no deserto da Judeia. Passei lá na terra, aonde as muralhas caíram. Depois eu fui andar de camelo. Quando andei de camelo, aí disseram, pastor, está sabendo daquele camelo? Eu, o que foi?
pediu aposentadoria. Disse, ó, deu problema no joelho do cabelo, deu problema. Foi. Então, gente, celebremos com júbilo a tua vitória. Olha, quem aqui tem um sonho da casa própria? Quem aqui tem um sonho de ter um novo carro, ou o seu carro? De ter a sua empresa, de reconstruir sua casa? Quem tem um sonho aqui de casar? Ok, mãe? Eu acho que eu falei, ela pegou, foi alguma outra coisa, ela levantou a mão. Quem tem um sonho de casar aqui? Mãe! Rapaz! Olha, ela ficou viúva. Aí, no mesmo mês, encostou um velho. Lá perto da casa dela. Aí, o velho rodeando lá a casa, né? Aí, meu irmão de Charles, esse senhor aí, esse vizinho aí, tá aí rodeando mamãe. Aí, eu tava de bermuda, de camiseta. Aí eu falei, Alex, abre o porta-malas do carro aí. Põe esse senhor aí dentro. Bora, senhor. Põe dentro do carro. Vamos dar um sumiço nele aquele. Senhorzinho. Eu falei, tô brincando, meu senhor. Mas minha mãe tá viúva só um mês, viu? Agora eu pergunto, para minha surpresa, quem quer casar, os que estão toda colorida, toda... Não, meu Deus do céu. Aleluia. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Ah, eu conheci uma senhora, antes de ontem, 86 anos. Ela disse assim, pastor, eu tenho 86 anos. Mas não me troco não, viu? Eu não de 20 não. Não. Meu filho está até... E outra coisa, viu? Olha, tô pronta para, sabe? Eu falei, o que a senhora é? Meu filho está até com ciúme porque eu tirei uma foto do meu médico. E o meu médico disse que eu estou melhor do que muita menina nova. 86 anos. Viúva 45. Eu falei, e a senhora? Estou esperando aí. Eu quero um varão. Eu quero casar. Amém. Glória a Deus. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Senhor, fique de pé, igreja. Hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Amém, igreja? Como é que a vitória vem? Quando você celebra com júbilo ela. Eu quero a vitória, sabe? Com aquela cara que parece que já morreu. Não. Você tem que celebrar a vitória com júbilo. Dentro de casa, adorando, sabe? Ah, mas em casa a geladeira está vazia. Vai lá na geladeira, adora o Senhor, sei que o Senhor já proveu, sabe? Vai na garagem, não tem carro, Senhor, obrigado pelo meu carro, sabe? Obrigado pela minha saúde, mesmo sentindo dor, eu estou curado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as dores. Comece a acessar o sobrenatural e celebre a vitória com alegria, com júbilo, exageradamente. Amém, igreja? Receba essa palavra. Porque Deus deu uma palavra a Abraão e ele creu. Ele está te dando a palavra dele. Você crê? Que se você obedecer, você vai viver o sobrenatural. Você vai prosperar num país onde a crise financeira está aí. Ó. Empresários falindo. O centro do Recife está uma tristeza. O comércio fechando, mas Deus te deu a palavra que você é uma bênção. Amém? Receba agora a bênção do Senhor. Enriquece e não traz desgosto. Celebre com fé a tua vitória. Celebre. Celebre. Diga obrigado. Diga glória. Obrigado, Senhor.
Faça aquele pedido que você deseja ao Senhor, aquilo que você quer receber, e já comece a se alegrar e ver, e fazer planos. Celebre, não deixe a tristeza, pensamentos negativos, pensamento de derrota. Não deixe pensamentos, está vindo pandemia, está vindo miséria, está vindo aí crise mundial. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poderão cair 1000 ao meu lado e até 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Eu sou a bênção. Eu tenho a bênção de Abraão. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu reino com Cristo. Anjos, comece a trabalhar. Aleluia! Receba o teu milagre pela mão de Deus e autoridade no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus.